Fala galera, na aula de hoje eu quero ensinar vocês a usarem o Kiwi. Mas para que serve o Kiwi e o que vocês vão aprender? O Kiwi é uma das grandes ferramentas do Python para desenvolvimento de aplicativos e para desenvolvimento de programas que podem rodar no Windows, no Mac ou no Linux, beleza? Então ele é uma ferramenta bem completa, muito versátil, assim como a própria linguagem do Python é. E nessa aula eu quero te dar uma introdução. A gente vai construir o nosso primeiro sisteminha aqui usando o Kiwi para você entender como que ele funciona, para você entender como que você vai fazer para criar os seus próprios aplicativos, seja para ser do celular ou aplicativos para rodar no computador, seja Windows, seja Mac, seja Linux, aonde for. Vamos lá, vamos passo a passo. Primeiro, como que o Kiwi funciona e como que você consegue desenvolver tanta coisa dentro de uma única ferramenta, tá? Bom, o Kiwi ele é um framework, ou seja, é como se fosse uma ferramenta do Python que ele é feita para desenvolver aplicativos que são o que eles chamam de cross-platform. O que é isso? É um aplicativo que o mesmo código em Python que você vai desenvolver, ele vai funcionar para rodar no seu computador, para rodar no seu celular, seja Android, seja iOS, e para rodar em qualquer sistema operacional. Esse é o objetivo dele. Lira, isso significa que se eu construir o meu código aqui, eu posso só pegar esse código, esse aplicativo do jeito que ele tiver aqui, copiar ele e tacar dentro do meu celular que vai funcionar? Não exatamente. Ué, Lira, mas você falou que o Kiwi ele funciona para desenvolver aplicativo para o celular, o mesmo código. Por que não exatamente? Calma, vamos lá. Quando você constrói um aplicativo, seja para rodar no seu computador, seja para rodar no seu celular, você vai construir o seu código base em Python e depois disso, dependendo do local onde você vai colocar ele, você vai fazer o que a gente chama de um processo de deploy. Ou seja, é o processo de, digamos, compactar aquele seu código no formato que aquele celular, aquela ferramenta precisa. E aí nesse ponto, alguns de vocês falam, pô, Lira, então ele não serve para fazer aplicativo Python. Serve. O código do seu aplicativo, a construção dele é exatamente a mesma. Só que, por exemplo, quando você constrói um site, você cria o código dentro do seu computador e depois você faz o deploy dele para onde? Para a internet, porque ele vai ficar disponibilizado na internet. Quando você constrói um aplicativo, em qualquer linguagem que seja, você constrói esse aplicativo dentro do seu computador e depois, independente da linguagem, você tem que fazer esse processo de deploy para dentro do iOS ou para dentro do Android, dependendo de onde você está querendo colocar ele. A vantagem do Kiwi é que o mesmo código que você fez no Python, ele pode ser jogado para esses diferentes lugares, beleza? Em processos de deploy separados, mas ele pode ser jogado para dentro desses lugares. Bom, essa aula aqui é uma aula de introdução ao Kiwi. Então, o meu objetivo nessa aula é, primeiro, construir um primeiro aplicativo com você. A gente não vai fazer esse processo de deploy do aplicativo para o seu celular. Quando eu falo aqui aplicativo, eu estou querendo dizer construir esse sisteminha, construir esse programa. E a partir daqui você começar a desenvolver mais coisas dentro do Kiwi, beleza? E aí você pode usar o Kiwi para desenvolver aplicativos para rodar no seu próprio computador, que seria basicamente pegar esse nosso código e tornar um executável. Ou você pode querer fazer isso para construir aplicativos para celular. Mas a base, o que você vai precisar aprender, está aqui dentro dessa aula. Essa aqui é a sua introdução ao Kiwi. Vamos lá. Bom, para você usar o Kiwi, a primeira coisa que você tem que fazer é instalar ele. Quando eu estou desenvolvendo projetos desse estilo, que vai envolver provavelmente mais de um arquivo, então são projetos que eu vou ter que integrar arquivo contra arquivo, contra arquivo, contra arquivo, e de desenvolvimento, ou seja, eu estou construindo meio que um softwarezinho, uma ferramentazinha, eu, Lira, gosto de usar o PyCharm. Se você quiser instalar o PyCharm, tem um vídeo aqui na descrição te mostrando como é que você faz para instalar. Mas na prática você pode usar o editor de código que você quiser, beleza? Bom, e aí dentro do PyCharm, aonde eu instalo o Kiwi? Aqui embaixo, ó, no terminal, eu clico aqui e rodo um pip install Kiwi, beleza? E aí aqui dentro ele vai fazer a instalação. Se você estiver usando outro editor de código, rode o pip install exatamente no local onde você está acostumado a instalar as suas bibliotecas. Lira, mas eu não tenho ideia o que é uma biblioteca, eu não tenho ideia do local onde eu estou acostumado a instalar, porque eu não estou acostumado a instalar nada. Bom, nesse caso, então, minha recomendação, assiste o vídeo do PyCharm aqui embaixo, instala o PyCharm do jeito que eu mostro e faz exatamente o que eu estou fazendo nesse vídeo, que aí você vai fazer igualzinho que eu estou fazendo aqui, não vai ter erro nenhum, tá bom? Então você vai ver que o Kiwi ele demora um pouquinho para instalar. Enquanto ele está terminando de instalar, a gente vai fazer uma configuração inicial do nosso projeto, que é o quê? Para esse projeto, todo o projeto do Kiwi, a gente separa a construção dele em duas partes. O nosso código em Python, que é o back-end, e o nosso código do Kiwi, que é o nosso front-end. Como assim, Lira? Back-end nada mais é do que a lógica que vai acontecer por trás do seu aplicativo. Toda a inteligência do seu aplicativo, a gente vai programar ela em Python propriamente dito.
E o front-end é a parte visual do nosso aplicativo. A parte visual dos aplicativos do Kivy também é feita em Python. Só que o Kivy ele usa uma extensão de arquivo diferente, que ele chama de .kv, que seria uma extensão Kivy, que ela ajuda o Python a organizar as coisas dentro do seu aplicativo. A lógica é basicamente essa, eu sei que a lógica é um pouco confusa, mas em termos práticos é relativamente simples. A gente vai chegar aqui, dentro da pasta do nosso projeto, e vai criar um arquivo que eu vou chamar de, por exemplo, de main.py, que vai ser o nosso arquivo Python, beleza? Onde a gente vai programar todo o nosso código aqui dentro. E eu vou criar um arquivo para ser a nossa tela. Então eu vou criar um novo arquivo que vai ser, por exemplo, eu vou chamar ele de tela.kv, beleza? Tela.kv, que é o nosso arquivo com a extensão Kivy, que é essa extensão KV. E aí a gente, dentro desse tela.kv, vai dizer o que a gente quer dentro da tela, qual vai ser a organização das coisas, e no main.py a gente vai criar toda a lógica de programação dele. Beleza, isso serve para qualquer início de projeto no Kivy. Então sempre que você for começar um projeto no Kivy, faça esse procedimento. Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai para o nosso main.py e aqui dentro a gente vai importar as primeiras coisas do Kivy. E o Kivy ele tem um processo padrão de inicialização, ou seja, todo projeto do Kivy você precisa inicializar ele da mesma maneira e depois você vai editando e adaptando ele para o que você quiser. Qual é a forma de inicialização dele? Basicamente a gente precisa importar o que ele chama de app, que é o nosso programa, o nosso aplicativo, né? E lembrando, quando eu falar que é aplicativo, eu não estou querendo dizer necessariamente aplicativo para celular. Aplicativo é o nosso sisteminha que a gente vai construir aqui no Kivy, beleza? Então importar o nosso app, importar o nosso builder. O que é esse builder? O builder é quem vai permitir a gente conectar a nossa GUI. GUI nada mais é do que a nossa interface do usuário, a nossa tela, beleza? Então o builder é quem vai permitir a gente conectar a nossa tela, esse arquivo .kv, com o nosso código em Python. A gente vai precisar importar esses dois caras. Depois disso a gente vai precisar criar o nosso aplicativo, beleza? E em seguida a gente vai precisar criar a função build do aplicativo, beleza? Esse aqui é um procedimento padrão, você sempre tem que fazer esse procedimento padrão, que é essas 3 etapas aqui quando você constrói inicia o seu projeto no Kivy. Beleza. Então ele terminou de fazer a nossa instalação, garante que no seu caso ele terminou de você fazer a instalação antes de você partir para esses passos aqui, só para você não acabar caindo num erro que o código acha que está errado, mas não tem nada errado. Então primeiro passo, from kivy.app import app, beleza? Que é esse app que eu falei para vocês. E a gente precisa também importar esse builder, que vem do from kivy.lang import builder. E aí assim, galera, eu mesmo não decoro essas linhas de código aqui. Eu sempre olho num projeto que eu já tenho, copio e venho para cá, tá? Então eu estou falando isso porque você não tem que ficar se preocupando, Lira, mas como é que eu vou saber essas coisas de cabeça? Não precisa saber de cabeça. Você pode consultar a documentação do Kivy. É só você tacar Kivy no Google que ele vai mostrar como é que você inicializa um projeto, que é isso que eu estou te mostrando, ou olhar um projeto seu que você já tenha feito, tá? Beleza, fizemos esses 2 passos. Agora a gente vai dar para esse nosso builder, que é o cara que vai conectar a nossa tela com um arquivo .py, dizendo que esse arquivo aqui chamado tela.kv é o arquivo que ele tem que ler. Como que a gente faz isso? Assim, ó, eu vou criar a nossa GUI, né? Eu chamo aqui de GUI porque é a nossa User Interface, o nome padrão que eu uso aqui é GUI, que ele vai ser um builder.load file e a gente vai carregar aqui o nosso tela.kv. Se esse arquivo tela.kv, se eu tivesse dado um outro nome para ele, você aqui ia ter colocado um outro nome. Se esse arquivo .kv tivesse dentro de uma pasta chamada, por exemplo, telas, você ia botar aqui telas barra tela.kv. No caso, ele está no mesmo local do meu código Python, então eu só boto o nome do arquivo aqui dentro. Beleza, então isso aqui está feito e agora a gente tem que criar o nosso aplicativo com a função build. Como que a gente cria o nosso aplicativo? Todo aplicativo do Kivy ele é criado dentro de uma classe, beleza? Então é classe, meu aplicativo, e aqui dentro a gente passa esse app que a gente importou aqui dentro. Isso daqui já é o suficiente para você criar o seu aplicativo. E aí, como eu falei, aqui dentro dele a gente tem que criar a função de build. Então a gente tem que definir uma função que chama build, tá vendo? Build. Definir a função build, ele coloca esse self para você automaticamente, mas se o seu editor de código não fizer isso, coloque o self aqui dentro. E aí dentro desse build, a única coisa que você precisa colocar é return GUI, ou seja, é você pegar essa interface do usuário que você criou aqui e passar ela para o aplicativo. Pronto!
Essa é a inicialização do seu aplicativo. Todo início de código você tem que fazer exatamente isso aqui que você está vendo na sua tela, beleza? E aí, só explicando um pouco aqui do que está acontecendo. O que é essa classe meu aplicativo? Classe é uma estrutura do Python. Se você está começando a aprender Python agora, talvez você não tenha chegado ainda nisso daqui. Mas é uma estrutura que a gente chama de orientação a objeto. Ou seja, a gente está criando um objeto dentro do nosso código. E se você não entende muito essa lógica de classe, de objeto, entenda que a gente está criando como se fosse uma caixa dentro do nosso código. E essa caixa, ali dentro dela, a gente vai armazenar informações ali dentro. Métodos, né, funções, ou seja, coisas que a gente pode fazer com ela. E também informações que vão estar ali dentro dessa caixa. Se vocês quiserem que eu faça uma aula só explicando melhor, mais a fundo, como é que funciona a orientação a objeto, o que é uma classe, por que tem esse self aqui dentro, por que tem hora que você usa o self, tem hora que você não usa o self, e assim vai, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer uma aula só de orientação a objeto para vocês, para desmistificar isso tudo. Para a aula de hoje, você não vai precisar saber muito de orientação a objeto, não. Então, tá tranquilo, segue o que eu estou fazendo e entenda que essa classe que a gente está criando nada mais é do que uma caixa onde a gente vai armazenar todas as configurações do nosso aplicativo, beleza? Basicamente é isso. Então, pensa nela exatamente como seu aplicativo. Eu tenho um aplicativo, o meu aplicativo ele tem várias configurações dentro dele e ele tem várias funcionalidades. Cada função dessa que a gente vai criar aqui dentro do meu aplicativo vai ser uma funcionalidade do nosso aplicativo, ou o que a gente quer que o aplicativo faça quando alguma coisa acontecer. Essa função build é uma função padrão de todos os aplicativos Kivy, que é o quê? A função de construir. Quando ele constrói o aplicativo Kivy, o que eu tenho que fazer? Quando você construir o aplicativo, você simplesmente me mostre a tela do seu aplicativo. É isso que aqui está escrito. Beleza? Basicamente é isso. E aí, se a gente rodar o nosso código do jeito que ele está agora, provavelmente não vai dar erro nenhum, mas também não vai acontecer muita coisa. Olha lá, ele vai printar algumas coisas ali para mim, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente só criou o aplicativo, a gente não colocou o nosso aplicativo para ficar rodando. Se a gente quiser que o nosso aplicativo rode e fique rodando de forma indefinida, a gente aqui no nosso código pode chegar e escrever, ó, a gente criou o meu aplicativo, esse nome que eu coloquei ali, ó, meu aplicativo .run, tá vendo? Abre e fecha parênteses só mesmo e .run. O que isso daqui faz? Isso daqui simplesmente, digamos assim, cria um loop infinito para o seu aplicativo ficar sempre aberto. Então, se você rodar ele agora, nesse momento, ele vai rodar, ele vai abrir a tela do nosso aplicativo, só que a tela do nosso aplicativo não vai ter nada, tá vendo? Ela vai estar preta aqui, e se você reparar, aqui vai ter até um critical escrito, ó, olha lá, no window is created, tá vendo? Por quê? Porque ele simplesmente criou uma tela preta para o nosso aplicativo. Dependendo do seu computador, se você estiver usando um computador mais antigo e assim vai, pode ser até que dê um erro no seu código aqui agora, nesse momento. Mas normalmente não acontece isso. Normalmente ele só abre uma tela preta e não faz nada. Agora a gente tem que começar a colocar coisas nessa tela para a gente começar a visualizar. E é aqui que eu começo a ensinar para vocês como que funciona a estrutura desses arquivos .kv. A estrutura de um arquivo .kv ela é relativamente simples. Você simplesmente coloca o item que você quer adicionar, 2 pontos, e aí com o tab para dentro as configurações do item, 2 pontos e o valor. Essa aqui vai ser basicamente a estrutura dela toda. Então, por exemplo, quero colocar um texto. Um texto nos arquivos KV, ele é um label, beleza? Quero colocar um botão. Um botão nos arquivos KV, ele é um button, beleza? E assim vai. Agora, um texto, um label, o que eu tenho que configurar dele? A mensagem de texto que ele vai aparecer, beleza? Então eu tenho que fazer uma configuração dele. Então, ó, eu dou um tab para dentro, faço text, dele vai ser, por exemplo, Lira tá me ensinando Kivy. Pronto. Eu coloquei um label, um texto, que tem um texto ali dentro que a Lira tá me ensinando Kivy. Eu posso criar um botão também, mas eu não vou criar ele agora direto não. Vamos primeiro só com o texto e eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Ó. Rodei o nosso código. Pá! Agora que eu rodei o nosso código, eu vou abrir aqui para você visualizar ó, as mensagens que ele dá. São só informações, mas tá lá, ó, Lira tá me ensinando Kivy. Legal, funcionou numa boa. Ah, Lira, eu poderia colocar um outro texto ali dentro? Poderia. Só que vai acontecer um pequeno probleminha, olha só. Vou só copiar esse texto e vou colar aqui dentro. E agora, quando a gente rodar o nosso código, vai acontecer um pequeno probleminha. Olha só, eu copiei 2 textos iguais, exatamente iguais. E aí, olha lá, ó, deu um erro aqui. Ó. Ele fala, only one root object is allowed. Calma, calma que eu vou explicar. Vamos lá. Ó,
O código que eu coloquei aqui foi simplesmente o texto que eu quero e o texto, né? Eu quero colocar um label, que é um texto, e qual é o texto que vai estar dentro desse label. Só que qual é o problema? O problema é que os arquivos .kv, eles só podem ter um único item que está sem tab nenhum, tá vendo? Todos os outros itens têm que estar dentro do outro. Então o tab é o mesmo tab do Python normal. Tab significa que uma coisa está dentro da outra. Só que eu não quero que um texto fique dentro do outro. E você pode até estar se perguntando, Lira, mas por que ele exige que só um item esteja aqui do lado de fora? É pelo seguinte, olha só, pensa comigo aqui. A gente colocou dois textos aqui. Digamos que aqui seja, por exemplo, o meu segundo texto. Segundo texto. Como que ele sabe qual é a ordem desses textos? Ele tem que aparecer um do lado do outro, um sobreposto no outro, um em cima, um embaixo. Como que ele sabe como ele tem que colocar esses textos? Ele não sabe, porque a gente não disse para ele. Então, normalmente, o que a gente faz? Normalmente, todos os elementos que a gente quer colocar dentro da tela do nosso aplicativo, a gente coloca eles dentro de um layout. E o que eu vou ensinar para vocês é o que a gente chama de grid layout. O que é um grid layout? Ele é um layout que ele automaticamente pega o tamanho da sua tela e distribui proporcional à quantidade de itens que tem aqui dentro. Então, por exemplo, no caso agora tem dois textos aqui dentro, o que significa que um texto vai pegar metade da tela e o outro texto vai pegar metade da tela. E aí, para ele saber como que ele tem que dividir essas informações, você tem que dizer para ele quantas colunas ele tem, que é esse item calls. Então, por exemplo, se eu falar, olha só, você tem uma coluna, o que significa? O que vai acontecer? Ele tem uma única coluna. Então, ele tem uma única coluna. Ele vai colocar um texto em cima e o outro texto embaixo. Ele não tem que colocar metade da tela para os dois, numa única coluna? Um texto em cima, um texto embaixo. Olha só, vamos rodar. Rodei. Pararará, pararará, ó, rodei. Não deu erro nenhum agora e mostrou para mim, ó, um texto em cima, um texto embaixo. Tá vendo? Dividindo metade da tela para esse bloco aqui. Imagina um bloco aqui, um quadradão que está envolvendo e esse texto está no meio do quadradão. É exatamente assim que ele visualiza, tá vendo? E você pode redimensionar essa tela aqui que ele vai ajustando automaticamente, tá vendo? Uma única coluna com um texto em cima e um texto embaixo. Essa é a lógica dele. Ah, Lira, quero colocar mais um texto, um terceiro texto. Não tem problema, ó. A gente copia esse cara, coloca aqui, cuidado com o tab, né? Ou seja, com a indentação. E vou colocar aqui o meu terceiro texto. E se a gente rodar agora o nosso código, olha lá o que vai acontecer. Ele vai criar de novo a nossa tela, só que agora com 3 divisões proporcionais. Um terço da tela, um terço da tela e um terço da tela. E isso vai independente do tamanho que você vai deixar na sua tela, tá vendo? Ele vai ajustando isso para você. Então isso que é legal do Kivy, ele consegue fazer isso. O Grid Layout ele faz exatamente essa distribuição. Só que repara, isso foi para uma coluna. Se eu tivesse colocado 3 colunas, ele vai preencher as 3 colunas. Então, olha, tem 3 textos, ele vai colocar um texto do lado o outro, do lado o outro. Olha lá, vou rodar o código de novo. Eu estou explicando aqui com alguns exemplos só para tentar mostrar para vocês um pouco da lógica. Mas assim, é a primeira vez que você está tendo contato. Então, olha lá, tem 3 colunas. 1, 2, 3. A primeira informação vai na primeira coluna, a segunda na segunda, a terceira na terceira. Ah, Lira, se eu quiser inverter esses dois, é só você inverter lá no seu aplicativo. Você inverte esses 2 textos aqui, coloca um em cima e um embaixo. Beleza? Se eu colocasse 2 colunas agora, o que ia acontecer? Se você colocasse 2 colunas, ele ia preencher, ó, primeira coluna, segunda coluna, preencheu as 2 colunas. Aí ele vai para a próxima linha. Primeira coluna. Quer ver? Vamos rodar. Olha lá o que vai acontecer. Tararara, tararara, tararara. Tá aqui, ó. Ele preencheu a primeira coluna, segunda coluna e aí pulou para a próxima linha. Primeira coluna, segunda coluna, pulou para a próxima linha. Primeira coluna, segunda coluna. Então imagina uma caixinha que ele vai preenchendo aquilo dali o tempo todo. Essa é a lógica que o Grid Layout cria pra gente automaticamente. Você só precisa passar para ele o número de colunas. No nosso caso eu vou passar uma coluna para ele listar uma coisa embaixo da outra e tá tudo bem. Beleza? Bom, agora a gente tem que começar a criar funcionalidades aqui para o nosso aplicativo. Como essa é uma aula introdutória, eu vou criar uma funcionalidade relativamente simples, que é, eu vou querer criar um aplicativo, tipo aqueles aplicativos de cotação de moeda que tem no iPhone. O iPhone, por exemplo, eu sei que tem aplicativo com cotação de moeda ou com cotação de ação e assim vai. Bom, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um arquivo, que é um arquivo muito legal, que é esse arquivo aqui que eu criei para vocês, que é uma lista útil de APIs. O que é isso, Lira? Isso aqui é o seguinte, como a gente
a gente vai construir um aplicativo que ele vai entrar em contato na internet com uma API, que essa API diz pra gente a cotação das moedas. Então vou pegar, por exemplo, o Bitcoin, o Ethereum, o dólar, o euro e assim vai. Vou pegar essas 4. Bitcoin, Ethereum, dólar e euro. Vou pegar a cotação desses 4 itens. Aí você vai falar, Lira, mas se eu quisesse pegar de outras cotações, como eu sei quais cotações estão disponíveis dentro dessa API que você vai mostrar pra gente? Então, eu deixei um arquivo que está aqui na descrição do vídeo, você pode fazer o download dele, com o código de todas as moedas que essa API tem e com o nome da moeda. Então, se você quiser pesquisar, ver se ele tem, por exemplo, alguma outra, aqui ó, o Bolívar venezuelano, tá aqui ó, é o VEF, e ele te dá a cotação do Bolívar venezuelano para reais, né? Ele pareia com real. E também, dentro desse arquivo, tem um outro negócio interessante. Você pode falar, Lira, mas eu não quero fazer o meu exemplo para cotação. Eu quero fazer o meu exemplo para previsão do tempo. Beleza, eu criei aqui uma outra aba, onde eu disponibilizei para vocês uma lista com várias APIs gratuitas e abertas, que você não precisa nem criar conta, nem nada, e você pode simplesmente consumir. Então tem API para ver cotação de moeda, tem API para ver informação de um CEP. Ah, eu tenho um CEP, qual é o endereço desse CEP? Ele te dá. API com a previsão do tempo, API com previsão de idade de uma pessoa baseada no nome dela. Então tem uns negócios muito maneiros aqui, API com dados de criptomoeda, API com índice de Bitcoin, API com receita de drink. Então tem uma série de APIs aqui abertas, justamente para você poder usar para o exemplo que você quiser. Cada uma delas tem umas leves mudanças na funcionalidade, mas a essência é a mesma da API que a gente vai usar hoje, beleza? Então, esse aqui, baixa esse arquivo aqui embaixo, que ele vai ser muito útil para você, salva numa pasta do seu computador, e é ele que a gente vai usar para fazer o nosso exemplo. Nosso exemplo, voltando, vai ser o quê? Eu vou querer exibir dentro da nossa tela a cotação de 4 moedas. Cotação de 4 moedas. Então eu já vou colocar aqui 4 labels pra gente. 4 moedas, tá vendo? E aí, agora a brincadeira começa a ficar um pouco mais interessante, que é o seguinte. A cotação das moedas, ela muda de forma dinâmica, concorda comigo? Se a cotação da moeda muda de forma dinâmica, eu não posso preencher esse texto exatamente dessa forma. Eu não posso colocar aqui, olha, o texto é, por exemplo, vamos colocar aqui dólar, né? Dólar 5,50. Eu não posso fazer isso daqui. Por quê? Porque se eu fizer isso daqui, eu não tenho como modificar esse número aqui automaticamente. Então, o que, que a gente vai fazer? Sempre, anota aí no seu caderno e anota na sua cabeça isso. Sempre que você quiser editar alguma coisa da sua tela do Kiwi, dentro do seu código em Python, o que é isso que a gente quer fazer? Quando você quer editar alguma coisa de forma dinâmica, você quer, por meio do código em Python, que o código em Python consegue trabalhar essa lógica dinâmica, você quer, por meio do código em Python, editar alguma coisa da sua tela. Sempre que você quiser fazer isso, você tem que atribuir um ID ao item que você quer editar. Por exemplo, eu quero editar o label. Se eu quero editar esse label, ele tem que ter um ID que vai ser moeda 1. Pronto. Esse aqui é o ID dele, moeda 1. E esse cara daqui. E o ID, como você deve esperar, ele tem que ser um ID único. Você não pode ter 2 itens com o mesmo ID. Então, repara o seguinte, o que eu fiz aqui agora. Eu botei ó, ID moeda 1, ID moeda 2, ID moeda 3, ID moeda 4. Beleza, então eu atribuí um ID diferente para cada um desses caras aqui. E eu percebi que eu cometi um pequeno errozinho, porque o ID você não coloca ele entre aspas, porque ele é um ID. Ele é um ID que você vai usar dentro do seu código, ele não é um texto que vai ser exibido, ele é como se fosse uma variável, ou seja, ele é uma variável. Aqui na hora, dentro do arquivo .kv, você não precisa colocar o seu ID entre aspas, você só escreve o ID aqui dentro, beleza? Então tem lá, moeda 1, moeda 2, moeda 3, moeda 4. Show! Feito isso, agora a gente vai aqui dentro do nosso aplicativo editar esse cara. Aí você tem que pensar o seguinte, quando a gente quer editar esse cara? Aí você vai pensar, pô, eu quero editar esse cara quando o meu aplicativo abrir. Sempre que ele abrir, eu quero estar com a cotação atualizada. Ele abriu, cotação atualizada. Abriu, cotação atualizada. Então, se é sempre quando ele abrir, não é nesse build. Esse build aqui, ele serve para você quando ele cria o aplicativo. Mas aqui dentro dele, você só, por padrão, você só coloca esse return GUI aqui dele. Se você quiser que alguma função, alguma coisa rode sempre que seu aplicativo abrir, que ele começar, você coloca ele numa função padrão que o seu aplicativo tem também, que é a função onStart, tá vendo? A função onStart. Então aqui, o que você coloca dentro da função onStart? Todas as configurações, todas as mudanças que você quer que aconteçam sempre que seu aplicativo já estiver aberto. Ah, eu quero que quando abrir, ele puxe a cotação daquelas moedas e preencha automaticamente para mim. Então é dentro do onStart que a gente vai fazer isso.
Como que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma. Olha só, digamos que eu quisesse preencher isso daqui manualmente mesmo, sem ser de forma dinâmica, mas eu quero preencher ele por meio do nosso código em Python. Como que a gente faria isso? Da seguinte forma. Esse self que você está dizendo aqui, sempre que você coloca self, como eu falei, se você quiser que eu faça um vídeo explicando melhor sobre esse self, sobre a lógica de orientação a objeto, você pede aqui nos comentários que a gente pode preparar um vídeo para vocês. Mas sempre que você coloca esse self aqui, você está fazendo referência ao seu próprio aplicativo. Você está falando, olha, eu quero pegar alguma informação do meu próprio aplicativo. É isso que esse self quer dizer. Esse self quer dizer, olha, essa função build que eu estou construindo é uma função do meu aplicativo, que é diferente se você tivesse construído uma função build aqui fora. Por quê? Porque a função build aqui fora, ela não é do seu aplicativo, ela é uma função build aleatória que qualquer código Python seu pode usar. Essa função build que está aqui dentro com o self é uma função build que só existe dentro do seu aplicativo, beleza? Essa é a lógica. A mesma coisa a função onStart. E aí, quem a gente vai editar? A gente vai editar o seguinte, sempre que você quiser pegar um ID que está dentro da tela, de uma tela do Kivy, você vai fazer o self.root.ids. Quem é root, Lira? Root é exatamente o arquivo que você deu para ele aqui, ó, no Builder. Lira, meu Deus, mas é muito nome diferente. É GUI, é Builder, é Root, é IDs, é Label. Calma. Como eu falei, é a primeira vez que você está vendo o Kivy. É normal você achar muito nome diferente e tal. Mas se você fosse construir, por exemplo, aqui no caso a gente vai fazer um aplicativo pequeno. Mas se você for construir outro aplicativo pequeno igual a esse, você vai ver que isso já vai clareando. Se você começar a aumentar o tamanho desse aplicativo, você vai ver que as coisas vão se repetindo muito. Esse início mesmo, com esses nomes todos, que é um pouco mais difícil. Mas não é tão difícil assim. Então a lógica é o seguinte, ó. Self.root, sempre que você escrever no seu código em Python, self.root, você está querendo dizer esse arquivo daqui. O arquivo que você carregou no seu builder, tá vendo? Esse arquivo da sua GUI. Self.root é esse arquivo aqui. .ids é uma lista com todos os IDs que tem dentro desse arquivo. Com todos os IDs dentro desse arquivo. É isso que é o .ids. E aí, repara o seguinte. Dentro desse colchetezinho daqui, você passa o nome do ID que você quer editar. Quem é o ID que eu quero editar? Ah, eu quero editar a moeda 1. Então você passa aqui, ó, igual um dicionário no Python. Moeda 1. O que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte, olha, eu quero editar o item da minha tela, principal, que tem um ID moeda 1. Quer ver? Olha só. Eu não vou escolher um ID não. Eu vou só exibir, não precisa fazer no seu, só acompanha comigo. Eu vou só exibir para você quem são os root.ids. Olha só, vou rodar o meu código aqui para você visualizar. Olha só. Rodei, de novo, não precisa fazer no seu, só acompanha comigo. Rodei o código. E aí, olha lá, vou fechar agora o nosso aplicativo. Olha lá o que ele me mostrou aqui, ó. Quem são os nossos IDs? Os nossos IDs são moeda 1, tá vendo? Entre aspas aqui. Apesar de você lá na tela escrever sem aspas, quando você puxa ele ó, no self.root.ids, ele aqui tá aparecendo para mim com aspas. Por quê? Porque ele cria um dicionário no Python. Ó, moeda 1, moeda 2, moeda 3 e moeda 4. Então, se eu quero editar o self.roots moeda 1, igual um dicionário do Python, como é que você faz? Self.roots, IDs, entre colchetes, moeda 1. Estou editando a moeda 1. Quero editar a moeda 2, como é que eu faço? Mesma coisa, moeda 2. Quero editar a moeda 3, como é que eu faço? Moeda 3, quero editar a moeda 4, como é que eu faço? Moeda 4. Pronto. Estamos editando esses 4 caras aqui. Digamos que eu queira colocar o valor individualmente. Vamos colocar aqui, ó, dólar a 5,50. Agora eu vou colocar aqui, ó, euro. Não tenho muita ideia do valor do euro, mas vamos botar aqui 6,50, né? R$1 mais caro que o dólar. Bitcoin. Também não tenho muita ideia do valor do Bitcoin, mas deve estar, sei lá, 350 mil. E Ethereum, menos ainda tenho ideia, não tenho a mínima ideia do preço do Ethereum. Mas vamos colocar aqui, depois a gente vê até se meus palpites foram bons. Ethereum vou botar, sei lá, 25 mil. Não tenho a mínima ideia se o preço é esse, mas tudo bem. Coloquei aqui esses 4 valores. Repare, esses 4 valores eu defini eles dentro do meu código. Quando eu defini eles dentro do meu código, eu aqui defini manualmente, ou seja, eu escrevi o texto ali dentro. Mas eu poderia ter criado uma função que vai definir eles de forma dinâmica, que vai entrar na internet para pegar essa cotação e assim vai. Sim, poderia.
Mas por enquanto estou fazendo assim. Mas repara que isso aqui é 100% adaptável. Então, lá na minha tela não está escrito nada disso. Olha só, são coisas completamente diferentes. Vou até mudar esse primeiro aqui para primeiro texto, para você visualizar. Ó, primeiro texto. Tá vendo? São coisas completamente diferentes. Mas como eu estou pegando eles pelo ID, eu espero que eles carreguem da forma correta. Vamos visualizar. Ó. Rodei. Rodei o nosso aplicativo e vamos ver o que vai aparecer para a gente. Ó. Apareceu primeiro texto, segundo texto, terceiro texto, quarto texto. Aí você vai falar, Lira, mas não era para ele ter editado esse cara daqui? Não editou. Por que ele não editou? Porque quem é esse cara daqui? Quem é esse item daqui ó, que a gente está falando? Quem é esse cara daqui? Moeda 1, moeda 2, moeda 3, moeda 4. Moeda 1 é o label inteiro. Eu quero editar o texto do meu label. Então, se eu quero editar o texto do meu label, aqui eu tenho que colocar um ponto text, porque é o texto do meu label. Porque, repara, eu poderia querer editar a cor do meu label. Eu poderia querer editar o tamanho da letra do meu label. Você pode editar o que você quiser. Porque aquele label está ali, você consegue selecionar ele, você pode editar o que você quiser. Pode editar a cor e tal. No caso, a gente quer editar o texto. Repara, ele não me deu um erro, ele simplesmente não executou aquilo dali. Agora, se eu rodar com um ponto text, ele vai abrir e vai carregar ó, dólar 5,50, euro 6,50, Bitcoin 350, Ethereum 25 mil. Tá vendo? Direitinho e ele adapta aqui. Então, se você tiver com, por exemplo, imagine que isso é um aplicativo de celular. Se a sua tela é maior ou menor, ele já adapta automaticamente ao tamanho da sua tela. Olha que legal, você não precisa ficar se preocupando em tratar isso. Ele já adapta para você. Bom, o que falta agora? Falta a gente tornar isso aqui dinâmico, porque isso aqui está estático, né? Vamos tornar isso dinâmico? Como que eu vou tornar isso dinâmico? Eu vou criar uma função aqui dentro, criar uma função, que eu vou chamar, por exemplo, de pegar cotação. E essa função ela vai receber o código da moeda como referência. E essa função ela vai receber o código da moeda como referência. Então repara, ó, todas as funções elas têm esse self, porque são funções que a gente está construindo dentro da nossa classe. Então elas têm o self. Se eu quiser passar um outro parâmetro para ela poder executar, você passa aqui, vírgula, e o outro parâmetro que você quer passar. Então no nosso caso está aqui, ó, self e moeda. O que significa isso? O que essa função vai fazer? Ela vai receber o código de uma moeda e vai entrar na internet para pegar a cotação dessa moeda. Então ela vai receber o código de uma moeda, olha só, aquela tabelinha que eu falei para vocês fazerem o download, façam um download aqui embaixo. O código de uma moeda, como por exemplo o Bitcoin, ó, o código é o BTC, tá vendo? E ele vai pegar o BTC e vai entrar lá no site da API. Deixa eu abrir aqui o site da API para mostrar para vocês, olha, é o site dessa primeira API aqui, ó, API de cotação de moedas. Copiei e vou entrar lá no meu navegador e vou colar ela aqui para a gente abrir a nossa documentação de moedas. E aí ele fala até aqui para a gente, ó, nesse primeiro link, olha só. Se você quiser pegar a cotação de uma moeda, faça um get, ou seja, uma requisição get para pegar a cotação. Se você tiver dúvida em como é que funcionam APIs, o que é uma requisição get, assim vai, eu vou deixar também um vídeo aqui embaixo para poder te ajudar. Aí no final da aula você assiste lá. Basicamente é o seguinte, a gente está pedindo para o site, para a API, enviar uma informação para a gente está pegando a informação, é isso que é um get, pegar. E aí ele fala para você passar nesse link aqui, ó, nessa maneira aqui, ó, Ctrl C, tá vendo? Copiei aqui, ó. Copiei esse pedaço do link só até a primeira cotação. Porque eu só vou pegar de uma, né? Então só até essa primeira cotação, o USDBRL. Só copiei isso aqui, ó. Tá vendo? Copiei, vou chegar lá no nosso código e vou colar esse link aqui, ó. Esse aqui é o nosso link. Só que repara o seguinte. O que essa função vai fazer? Ela vai receber uma moeda como parâmetro e vai entrar no link correspondente a essa moeda. Eu quero pegar a cotação em reais, mas qual é a moeda que eu quero pegar? Dólar, euro, Bitcoin? Não sei. É o código que a gente passar aqui dentro. Então esse cara daqui tem que ser a variável moeda. Só que é uma variável dentro de um texto. Como é que eu adapto para a variável ser dinâmica dentro de um texto? Coloco ela entre chaves, beleza? E coloco um Fzinho no início do texto. Então o meu link ele já está adaptado. E ó, esse link tem que estar com um tab para dentro para ele estar dentro da minha função. Então meu link já está adaptado. O meu link ele vai ser a moeda que a gente passar aqui dentro, BRL, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó, requisição, vai ser um requests. Requests é a biblioteca que permite você consumir informações de uma API. Ou seja, você fazer uma requisição para a API falando, API, me envia por favor essa informação. Só que essa biblioteca ela não vem instalada no Python.
Então, você tem que também instalar. Eu vou lá naquele mesmo lugar onde a gente instalou o Kivy e vou rodar um pip install requests, beleza? De novo, essas instalações você só precisa fazer uma única vez no seu computador. Então, fiz a instalação, pip install requests, ele já instalou aqui no meu, e depois que ele instalou tudo, você pode chegar e rodar. Normalmente, quando ele instala o Kivy, ele já instala o request, tanto que você viu aqui ó, que ele fala que já estava tudo instalado no meu computador. Mas, se você quiser garantir, você roda lá o pip install requests, tá? Beleza. Feito isso, a gente vai agora... Você instalou ela, você tem que importar essa biblioteca. Tá vendo que ele está marcando em vermelhinho? Então, lá em cima, eu vou import requests. Pronto. Só para ele parar de marcar vermelhinho e reconhecer quem é esse cara. E aí, agora sim, a gente pode criar a nossa requisição. Então, a nossa requisição vai ser um requests.get, que foi o que eu falei para vocês, né? Na requisição, você pode enviar uma informação para o site ou pegar uma informação do site. No caso, a gente quer pegar uma informação desse link daqui. Pronto. Essa aqui é a nossa requisição. Só que essa requisição, se você olhar lá no site do Awesome API, ele fala como que vem, olha só. Essa requisição ele vai vir um número para você, ou 200 ou 404. 200 se deu certo e 404 se deu errado. E aí repara o seguinte, dentro dessa requisição ele te manda essa informação aqui nesse formato. Isso aqui é um JSON. JSON é a forma com que as APIs normalmente se comunicam. Existem outras formas, mas a mais usada é o JSON. JSON, assim, J-S-O-N, JSON, beleza? E resumo da ópera. Se você quiser ler a informação que vem dessa requisição, você tem que ler quem é o seu requisição.json. É só isso. Você vai olhar quem é a sua requisição.json. E aí eu coloquei um print aqui só para a gente primeiro visualizar. Depois a gente vê o que a gente vai fazer com ele, mas vamos primeiro visualizar. Então, o que eu vou fazer agora? A gente criou essa função. O que a nossa função está fazendo? Ela recebe uma moeda como parâmetro, faz uma requisição e me mostra quem foi a informação que ele pegou da internet. Para a gente testar isso aqui para ver se isso aqui está funcionando, vamos colocar ele aqui ó, no início do onStart. Como é uma função que foi definida dentro da minha classe, eu aqui tenho que escrever self.pegar cotação, tá vendo? Porque é uma função que eu defini dentro da minha classe do aplicativo. Então, self.pegar cotação. E aqui dentro do parênteses, vamos passar o código, por exemplo, do dólar, o USD, que é o nosso código da moeda. Tá vendo? Então, ó, vamos rodar agora e visualizar e ver qual vai ser o resultado. Rodei. Pá! Ele carregou. Carregou o aplicativo para mim e printou para mim a nossa requisição. Se você tiver, e eu sei, galera, assim, que esse self aqui e tal é um pouco confuso para quem nunca viu isso. Então, se você está um pouco confuso com isso, é porque você ainda não tem domínio de orientação a objeto. Eu estou tentando explicar algumas coisas só para você não ficar completamente perdido, mas se você sentiu dificuldade nessa ideia do self e tal, e quer que eu entre mais a fundo, foi o que eu falei, cara. Deixa nos comentários que a gente prepara um vídeo mais detalhado sobre isso. Eu não estou entrando ultra mega no detalhe da explicação de tudo, de classe, porque se eu entrar nisso, eu vou fazer um vídeo de 1 hora só disso e a gente não vai nem conseguir desenvolver o aplicativo aqui, beleza? Então tá lá, ó. Quando ele printou para mim, quem é esse requisição.json? Requisição.json é um dicionário, tá vendo? É um dicionário. Então eu posso até botar assim, ó. Meu dicionário requisição, ele é o requisição.json, tá vendo? Pronto. Esse cara daqui... Quem é esse dic requisição? É exatamente esse cara que ele printou aqui para mim. Quem eu quero pegar desse cara? Olha só, esse é um dicionário que ele tem um único item, que é esse item aqui. E quem é esse item? Presta bem atenção em quem é esse item. Tá vendo? Quando a gente passou aqui no link, a API pedia pra gente, olha só, passa código da moeda, traço, BRL. Quando ele me dá a resposta, ele não bota o traço, ele bota código da moeda, BRL. Então, se eu quiser pegar esse item daqui de dentro, porque quem é a cotação? A cotação é esse cara aqui, ó. É esse bid, tá vendo? Esse bid. Esse bid aqui é a cotação. Só que bid está dentro de quem? Está dentro desse item, o USD-BRL. Isso aqui é um dicionário Python. Então, eu tenho que acessar o USD-BRL e o item bid. Como que eu acesso o USD-BRL? Ele é o código da moeda BRL. Então, se eu quiser pegar, eu vou botar assim, ó, cotação é quem? É o meu dic requisição. Aqui, entre aspas, eu boto o código da moeda BRL.
É exatamente isso. Só que o código da moeda ele tem que preencher de forma dinâmica. Então, código da moeda entre chave com Fzinho na frente. Então, o que está escrito aqui? Ó? Se eu passar USD para moeda, aqui o texto vai ser USD-BRL e aqui o texto vai ser USD-BRL tudo junto, porque eu não botei um traço aqui no meio, tá vendo? Então, pronto, peguei esse item daqui. Beleza? Agora, dentro desse dicionário eu tenho um outro dicionário, tá vendo? Isso aqui é um dicionário Python também, tá vendo a chave aqui? Isso é um dicionário Python também. Se isso aqui é um dicionário Python, vou até dar mais um. Ó. Isso aqui é um dicionário Python, quem é o item desse dicionário que eu quero pegar? É o item bid, a gente estava falando aqui, ó, o item, aqui ó, bid, tá vendo? Então é o item, vou aqui ó, outro colchetezinho no final, item bid. Então o que está escrito aqui? Eu quero pegar o item bid do dicionário da moeda, que vem do dicionário requisição. Item bid do dicionário dessa moeda, que vem do dicionário da requisição, que é essa linha toda. Pronto, essa vai ser a minha cotação. E agora essa nossa função, ela pode só retornar para a gente a nossa cotação. O que significa essa função retornar a nossa cotação? Significa que agora, quando a gente usar ela aqui em cima, pegar cotação com a moeda USD, esse item daqui é igual à nossa cotação. Eu poderia fazer assim, ó, cotação dólar, é isso aqui, self pegar cotação USD. Pronto. Essa função ela vai calcular a cotação e vai armazenar dentro dessa variável cotação dólar o valor da minha cotação dólar. E aí eu posso fazer isso para cada uma das cotações. Posso fazer isso para a cotação do euro, para a cotação do Bitcoin e para a cotação do Ethereum. Você pode fazer isso com variáveis aqui ou pegar esse cara aqui e colocar ele direto aqui dentro. Ó. Colocar ele direto aqui dentro, tá vendo? Só que esse cara aqui é dinâmico. Então como que eu faço para preencher esse cara aqui de forma dinâmica? Ó, vou até tirar um pouco do zoom aqui para facilitar. Ó. Selecione esse cara, coloca ele entre chaves, igual a gente fez com as outras variáveis. Coloca ele entre chaves e bota um Fzinho na frente. No meu caso ele deu uns enters aqui a mais, que não era para ele dar. Não tem problema, a gente tira esses enters aqui. Aí o único cuidado que eu peço para vocês tomarem aqui é o seguinte, olha só. Vou tirar essa cotação dólar aqui de cima. E ó, repara. Aqui, ó, o seu texto ele está com aspas duplas do lado de fora. Se você está com aspas duplas do lado de fora, aqui na hora de passar o nome da cotação, não usa aspas duplas. Usa aspas simples, tá vendo? Por quê? Porque senão o Python fica meio doido, ele não consegue reconhecer o que é texto dentro do quê. Porque tem aspas duplas, aspas duplas, aspas duplas, aspas duplas. E aí ele fica perdido. Então bota aspas duplas do lado de fora e simples do lado de dentro, ou o contrário, duplas do lado de dentro e simples do lado de fora. E aí pronto, galera. Agora a única coisa que a gente tem que fazer é adaptar para cá. Ó. Vamos copiar aqui e colar aqui. E aí vamos mudar de USD para euro. E aqui botar o Fzinho também. Então a gente bota o Fzinho na frente de todo mundo. E aí o que falta a gente fazer? É só pegar aqui agora. Ó. Pega a cotação do euro e joga para cá para pegar a cotação do Bitcoin, BTC. E joga para cá para pegar a cotação do Ethereum. Ethereum qual é o código? Não sei. Vou olhar lá na minha tabelinha aqui, ó. Na minha tabelinha de moedas para real, vamos procurar aqui o Ethereum. Tararara, acho que é ETH, se eu não me engano. Mas vamos olhar, não tem problema não. Ali, ó, Ethereum. ETH, exatamente. Então baixa o arquivo que está aqui embaixo, galera. Esse arquivo vai ser muito útil para vocês, para qualquer exemplo que vocês queiram fazer, integrando com APIs. Vai ser bem legal. Então pronto. Agora ele tem que preencher de forma dinâmica. Vamos rodar. Pá, rodei. Tararara, tararara, tararara. Olha lá, rodou, carregou o nosso aplicativo, entrou na internet, pegou as 4 cotações e bam, vai mostrar o nosso aplicativo pra gente. Cadê? Olha lá, demora um pouquinho para carregar, porque ele está entrando na internet pegando aquelas informações, e no caso a minha internet está meio lenta enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas ele vai exibir pra gente. E aí tá lá, ele carregou pra gente ó, a cotação do dólar atualizada, do euro atualizada, do Bitcoin atualizado, 366 mil, até que cheguei perto. A do Ethereum eu errei feio, 1.440,25, tá vendo? Então pronto, pegou as nossas 4 cotações. E aí a gente tem já um aplicativo que, sempre que você abrir ele vai pegar essas 4 cotações atualizadas, e aí você pode ter esse código no seu computador para você consultar sempre que você quiser. Bom, com isso a gente encerra a construção do objetivo do aplicativo que a gente ia fazer nessa aula. Como eu falei, uma introdução ao Kiwi, mas vocês puderam ver que nessa introdução a gente já trabalhou com muitas coisas diferentes. E aí alguns avisos aqui super importantes e algumas coisas assim. E aí, Lira, e agora? O que a gente faz?
Bom, primeiro de tudo, baixa o material, baixa o gabarito também, eu vou deixar disponível o gabarito no link da descrição. Pega lá, faz o download para você ter isso no seu computador. Segundo, a partir daqui, o que a gente pode fazer com o nosso aplicativo? Você pode rebuscar mais ele, aprender mais sobre o Kiwi. É uma das coisas, por exemplo, que no nosso... Fazendo um jabazinho aqui, no nosso curso a gente trabalha bastante construindo um aplicativo bem completo e tudo mais. Então tem uma série de outras edições que você consegue fazer dentro do Kiwi, mas se você quiser ir por conta própria, pode olhar na própria documentação do Kiwi e ir trabalhando ali dentro. Outra opção que você tem é, não, Lira, meu aplicativo já está pronto, eu quero agora disponibilizar ele para as pessoas. Você tem algumas opções, você pode transformar esse arquivo num executável e disponibilizar para as pessoas por meio do computador. Você pode pegar agora e fazer o processo de deploy para colocar ele dentro de um aplicativo Android, ou fazer o processo de deploy para colocar ele dentro de um aplicativo iOS e assim vai. Então o mesmo código em Python agora feito, a gente pode pegar e fazer o deploy dele de formas diferentes para os locais diferentes, mas a base, o mesmo código, seja para construir a tela, seja para construir o back-end, ou seja, a parte de inteligência, ele está feito no Kiwi. E isso vai funcionar para se for um aplicativo simples como esse daqui, ou um aplicativo mais complexo como de gerenciamento de vendas, com vendedores, cadastrando de vendedor, conectando com um banco de dados e assim vai. O processo essencialmente é o mesmo, só que obviamente aplicativos mais simples são mais fáceis de fazer, aplicativos mais complexos dão mais trabalho, são um pouco mais difíceis de fazer. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado, bastante recurso para vocês aqui na descrição. Deixa para você aqui nos comentários o que você achou. Eu não falei até agora no vídeo, mas óbvio, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo. Grande abraço e até a próxima.